Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os atos administrativos, mais especificamente sobre os requisitos dos atos administrativos, ou seja, aqueles elementos que fazem com que um ato administrativo seja um ato válido, seja um ato que tenha valor no mundo jurídico para fazer aquele papel que ele se pretende a fazer. O que são atos administrativos? Só para relembrar, podem ser regulamentos do chefe do Poder Executivo, podem ser portarias, podem ser alvarás de funcionamento, licenças para a realização de algo pelo particular, podem ser certidões, enfim, existem uma série de atos administrativos. Mas o nosso ponto hoje é discutir sobre a validade deles. Para que um ato administrativo seja um ato válido, ele tem que cumprir 5 requisitos ou 5 elementos, que é o famoso esquema do COFIFOMOB. É mais simplesmente saber, decorar quais são esses elementos, não nos resolve. Por quê? Porque nós temos que identificar qual é a utilidade de cada um desses elementos, para que quando a gente precise realizar um ato administrativo, a gente saiba fazer um ato administrativo válido. Ou pelo contrário, se nós formos advogar em favor de um particular e em desfavor da administração pública, nós temos que identificar o que um ato pode ter de errado que possa afetar a sua validade e aí então atacar esta falta de requisito. Então vamos lá, eu vou criar uma situação exemplo e aí através dela eu vou identificar os elementos do ato administrativo. Por exemplo, uma entidade pública que faça a fiscalização sanitária, a vigilância sanitária, ela recebe uma denúncia de que uma banca em determinado mercado público, ela está vendendo carne estragada, carne podre para a população, certo? Então esse poder público ele vai ter que atuar e ele vai fazer isso através de um ato administrativo, para que ele possa executar a lei que diz que não é permitido vender carne podre à população, ele vai ter que fazer um ato administrativo. E aí que nós vamos identificar esses elementos. Aqui, nesta obra de arte que foi estabelecida, vocês podem até não acreditar, mas fui eu mesmo que desenhei, né? Eu sempre tive talento para o desenho, como vocês podem claramente perceber. Isso aqui é uma banca, isso aqui é uma mosca, enfim, isso está perfeito. Eu nem sei porque eu não estou no mundo das artes, estou aqui no direito. Mas vamos lá. Então, a administração pública recebe uma denúncia de que determinada banca está vendendo carne estragada. Ou seja, aqui está a banca, representada aqui a carne estragada, a banquinha, ok. O que é que vai ensejar o ato da administração pública? Qual é o motivo que vai ensejar o ato administrativo que vai ocorrer aqui? Vai ser encontrar carne estragada. Então, o primeiro elemento que nós vamos identificar aqui vai ser o motivo do ato administrativo. Obviamente, o motivo tem que ser prévio, ele deve ser preliminar. Então, no motivo, eu vou identificar o fato que aconteceu e também vou identificar que esse fato, ele atinge uma norma jurídica. Ele afronta a lei. Então, baseado neste motivo, o agente público, que está aqui representado, em nome de determinado órgão público, que é essa casinha aqui, perfeito, em nome de determinado órgão público, ele vai ser instado a atuar. Mas não vai ser qualquer agente público que vai poder realizar esse ato. Vai ter que ser um agente público que tenha as atribuições para realizar aquele ato. Vai ter que ser um órgão público que tenha as atribuições para realizar aquele ato. Não adianta eu ligar para a Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Educação, apesar de ser um órgão da administração direta, ela não tem as atribuições, ela não tem as competências para fazer a fiscalização sanitária. Então, o que esse órgão
e esse agente público, ele vai precisar, para poder realizar esse ato de forma válida, ele precisa ter competência. Ele precisa ter competência para a realização daquele ato. E quem é que determina a competência de determinado órgão? Vai ser também a lei. A lei vai dizer quais são as atribuições daquele órgão, quais são as atribuições daquele cargo. Percebam que atribuições e competências são sinônimos. Eu estou me referindo à mesma coisa, que são as atividades que a lei destinou àquele órgão, as atividades que a lei destinou àquele servidor público. Então a lei vai dizer, olha, aquele órgão de fiscalização sanitária vai ter a competência de fiscalizar, de multar, e assim por diante. A lei vai estabelecer quais são esses requisitos do ato, certo? Nós já temos o segundo elemento do ato administrativo. O primeiro é o motivo. O segundo é a competência. Ok, mas daí esse fiscal chega lá naquela banquinha e percebe que de fato ela está vendendo carne estragada. O que é que ela vai fazer? Ela vai fazer aquilo que a lei determina, certo? Mas ela vai fazer isso como? Digamos que esse servidor público, ele tinha, dentre as possibilidades legais, a possibilidade de interditar esse estabelecimento, interditar essa banca por conta da gravidade daquela infração legal que ela estava cometendo. Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai chegar lá e vai dizer, olha, fecha tua banca, está interditado. Não é assim. Por quê? Porque a lei estabelece uma forma de realizar essa interdição. E essa forma legal também é um elemento do ato administrativo. Então, quando o fiscal chega naquela banquinha, ele vai dizer, olha, o senhor está vendendo carne estragada, infringindo o artigo tal, da lei municipal tal, só que eu não posso simplesmente fazer isso de boca. Por quê? Porque isso dificulta a ampla defesa e o contraditório do dono daquela banca. Então a lei, justamente para garantir a publicidade e a possibilidade de defesa, ela estabelece uma forma específica para a realização desse ato administrativo. Então o agente público chega lá e, por exemplo, lavra um auto de infração. Nesse auto de infração, ele vai dizer, no dia tal, ocorreu o fato tal, em desacordo com a lei tal, realizado por fulano de tal, vai botar a data e vai assinar embaixo para identificar a autoridade que realizou aquele ato. Ou seja, ele vai realizar o ato de uma forma pré-determinada. Então, um elemento do ato é a forma que é determinada para aquele ato. Eu posso ter atos administrativos verbais? Até posso. Imagina quando um fiscal de trânsito apita e faz que um carro pare. Ele restringiu a liberdade de quem estava andando através de um ato administrativo do poder de polícia e fez isso através de um silvo. Então pode acontecer, mas como regra geral, a forma dos atos vai ser sempre escrita. Perfeito? Então, motivo, competência, forma. Ok. Mas o que depois que eu entreguei esse auto de infração, qual foi a situação que ocorreu? Qual era o objeto daquele ato administrativo? O que ele pretendia realizar? O que ele pretendia realizar? Qual era a matéria do que ele tratava? Qual era o objeto que ele tratava? O objeto, a intenção desse ato administrativo era o quê? Interditar o estabelecimento. Então o que esse ato fez? Ele fez a interdição. Do estabelecimento. Então eu posso dizer que o objetivo deste ato era interditar aquele estabelecimento. Este é o objeto do ato administrativo. Eu preciso ter um objeto que seja moral, que seja lícito.
né? Depois nós vamos ver os defeitos do ato administrativo e nós vamos perceber ainda melhor a importância de cada um destes elementos do ato. Mas primeiro vamos aprender todos eles. Bom, feita a interdição, eu tenho todo ato administrativo, ele precisa ter uma finalidade. Todo ato público, ele sempre tem a mesma finalidade, atingida de diversas maneiras, mas ele sempre tem a mesma finalidade. Qual é a finalidade geral de um ato administrativo, de um ato público de forma ampla? Qual é a finalidade? A finalidade é sempre o interesse público. Ou seja, a finalidade do ato sempre vai visar atingir o interesse público. Então aqui nós temos mais um elemento, a finalidade. Muito bem, e qual foi a finalidade que vai ser identificada nesse ato que tem objeto a interdição desse estabelecimento? Esse estabelecimento aqui que foi interditado pelo ato administrativo. A finalidade é resguardar o interesse público. Então, a finalidade vai ser resguardar a saúde pública. Não sei se dá para enxergar, mas a finalidade, eu preciso conseguir identificar a finalidade pública, o interesse público envolvido nesse ato administrativo. E é muito importante que tudo isso, na forma estabelecida pela lei, esteja muito bem motivado. Exista a adequada motivação. E aí eu peço a atenção de vocês para tomar um cuidado. Uma coisa é motivo do ato. É o que acontece antes do ato, é o motivo. O motivo é aquilo que leva ao ato. Agora, motivação é a descrição do ato administrativo, a explicação do motivo pelo qual este ato foi realizado. O motivo é o fato. A motivação, que está muito mais ligada à forma do que ao próprio motivo, ela é a descrição do motivo. É a descrição do motivo. Todos os atos administrativos devem ser motivados. Devem conter na sua forma escrita a explicação dos motivos pelos quais este ato foi realizado. Por quê? Para justificar o interesse público, para demonstrar que o ato foi feito para garantir o interesse da coletividade. Com isso, nós temos os 5 elementos do ato que vão dar forma ao COFIFOMOB. Por que COFIFOMOB? Vejam lá. Com 2 ossos. COFIFOMOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto são os elementos que vão dar garantia de validade a este ato administrativo. Vamos lá, vamos pegar outro exemplo para finalizar aqui para ficar bem claro. Vamos pegar uma outra situação e vamos tentar jogar nesse nosso exemplo. Vejamos. Eu estou saindo de casa de manhã para trabalhar e na porta de entrada da minha garagem tem um carro estacionado bem na minha entrada, impedindo a minha saída. Ele está estacionado de forma irregular, em desacordo com a norma de trânsito. O que eu faço? Eu telefono para o EPTC, para a Brigada Militar, enfim, seja qual for o órgão competente no local onde eu estiver, e eu digo, olha, tem um carro mal estacionado na frente da minha casa. Então, qual é o motivo desse ato administrativo? Eu quero uma solução para essa situação que eu coloquei. Qual vai ser o motivo desse ato administrativo? O motivo
vai ser um carro mal estacionado, um carro estacionado em desacordo com a lei. Eu já tenho um motivo. Muito bem, se a autoridade competente for a Brigada Militar, vai ter que ir até o local a Brigada Militar. Por quê? Porque ela é quem tem competência. Não posso, se chegar lá um agente da vigilância sanitária, um professor da rede pública municipal, ele não vai ter competência para multar aquele carro, nem para determinar o guinchamento, porque ele não é competente. Então, tem um motivo, liguei para a autoridade competente chegou lá, Brigada Militar, competência, ok. Foi lá, o que ele fez? Lavrou uma multa, lavrou um auto de infração, dizendo que no dia tal, automóvel tal, placas tais, estava estacionado em local tal, em desacordo com o artigo tal do Código de Trânsito Brasileiro, e assim eu vou ter a forma estabelecida. Aí eu vou entregar para o dono do carro se estiver presente, eu vou enviar para o endereço de correspondência de acordo com a lei de trânsito. E aí eu tenho a forma cumprida. Muito bem, qual vai ser o objeto deste ato administrativo realizado pela autoridade competente nesse caso? O ato administrativo, como ele está trancando a entrada, provavelmente vai ser, além da multa, o guinchamento desse carro, a remoção desse veículo daquele local para liberar a saída de quem denunciou. Então o objeto vai ser a remoção do veículo, multa e remoção do veículo. Vai ser o objeto desse ato administrativo. E por fim, vão pensando mentalmente, vocês respondem aí para fazer esse exercício comigo. Qual vai ser o interesse público que nós vamos poder identificar para completar o quinto elemento do ato administrativo? Vai ser a necessidade de garantir a ida e a vinda do proprietário daquela casa, garantir a livre circulação dos veículos na cidade, e com isso garantir a consecução do interesse público, certo? COFI-FOMOB, entendendo por que cada um desses atos, e aí na sequência nós vamos ver quais são os defeitos desse ato, e aí vocês vão saber por que é tão importante cada um deles estarem presentes e que vocês vão identificar com clareza quais vão ser os instrumentos para atacar esse ato quando ele estiver incorreto também. Até a próxima!